Aí, morra de inveja, querida. Fui conversar com um super consultor educacional para saber sobre essa sobrecarga nas crianças. E sabe onde eu fui entrevistá-lo? Na beira da Lagoa da Pampulha. Que top, isso é muito Tá? chique. Assim, ó, ao lado da igrejinha de São Francisco, lá da igrejinha da Pampulha. Linda, projeto Niemeyer, chiquérrimo. Tá, querida? Dá licença, então, que agora nós vamos ver. Bom, estamos aqui de volta com o nosso queridíssimo Marco Antônio Silva, que sempre salva a nossa vida quando o assunto é educação de filhos, né, Marco? Hoje nós estamos aqui ao ar livre, nós estamos aqui numa praça, escolhemos até um ambiente super bacana em Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha, para a gente conversar um pouco sobre a educação dos nossos filhos. Bom, estávamos aí conversando no estúdio sobre curso de inglês, não é? Que, na minha opinião, né, Marco, é importantíssimo que as crianças hoje, os adolescentes, façam curso de inglês, tenham essa atividade extra-classe, né? É fundamental, né, Angélica? Primeiro, queria saudar os nossos amigos, os telespectadores, e dizer que é fundamental, sim, uma segunda língua hoje, às vezes até uma terceira língua, o espanhol. É importante que as pessoas estejam preparadas para esse mercado cada vez mais exigente, mais competitivo, né, Angélica? Desde que haja limites para isso, né? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Exatamente, porque a gente vê, ok, o curso de inglês, mas aí a gente vê que os pais pegam essas crianças e colocam, os adolescentes também, para fazer curso de judô, de natação, de futebol, de circo, aí bota os meninos para fazer arte, para fazer curso de computação, de não sei o quê, e acaba que esses meninos não têm tempo para eles. E aí, tá certo isso? Esses meninos precisam realmente ficar aí cheios de atividades extra-classe? O que é importante realmente que eles façam? Eu acho que os pais têm se preocupado muito com a boa formação dos filhos, isso é algo fundamental. Entretanto, a ferramenta que às vezes tem utilizado, Angélica, de um modo geral, para qualificar a educação desses filhos, ela tem sido uma ferramenta um pouco equivocada na medida que há um exagero na dose. Então, é fundamental que a criança tenha atividades extras, atividades regulares, além da escola, é fundamental. Mas tem um limite para isso, né? É necessário que a criança e que o adolescente tenham o tempo de ser criança e ser adolescente, tenha o tempo livre, que ele possa ter momentos para ser criativo, para ser inventivo, né? E até para ficar à toa, para poder parar e refletir e aproveitar a vida, imaginar o que ele quer, sem uma tutoria específica, né? Sistemática o tempo inteiro, que muitas vezes o excesso de coisas vão trazendo. O judô, o inglês, a natação, ou seja, são vários esportes, várias atividades extras, até a arte, né? Quando tem atividades ligadas ao circo. São tantas atividades que muitas vezes o prazer fica distante, a criança faz aquilo com um sacrifício grande e muitas vezes isso não contribui tanto para essa qualificação, para esse crescimento intelectual, para esse amadurecimento, que é o objetivo maior dos pais, né? Então, o que é importante que os pais pensem? Sentar com a criança e ver aí quais são as aptidões que ela tem, é isso? O que ela quer fazer? Eu acho que a primeira coisa, os pais têm que ter como referência o equilíbrio, né? Na vida a gente tem que ter equilíbrio em tudo. E muitas vezes não é a quantidade de atividades, não é o número de atividades que a criança faz que vai garantir uma boa formação. Se o pai já tem isso como referência, ele já vai começar a dialogar com o filho pensando em selecionar aquilo que é fundamental, aquilo que é indispensável para poder que ele faça de uma forma mais sistemática e já com uma abertura para dialogar com o filho, com o adolescente ou com a criança, para que ele também escolha e que ele tenha outros tempos livres para poder curtir melhor, brincar melhor com a vida, né? Estar num espaço público igual esse, né? Conhecendo, vivendo, vivenciando as coisas. Uma coisa que eu observava, Angélica, a gente falava um pouquinho antes, nós estamos falando aqui, por exemplo, da Pampulha. Tem muita criança que mora em Belo Horizonte, e esse exemplo pode se dar em outros espaços, que ela conhece virtualmente esse espaço, já fez trabalho sobre ele, mas não veio aqui vivenciar, curtir esse espaço, né? E ter essa interação com o patrimônio. Então os pais precisam de ter esse equilíbrio para ter essa conversa com os filhos e essa abertura para pensar que a adolescência tem que ser vivida também
também num momento de livre, de prazer também. A infância também precisa disso. Com esse equilíbrio, com essa visão, eu acho que o diálogo já fica um pouco mais facilitado e se caminha para algo que vai ajudar essa criança a ter uma vida melhor, a ser mais feliz e mais saudável, né? Essa sobrecarga de atividades pode influenciar na escola? Às vezes a criança e o adolescente começam a ficar estressados, cansados, começam até a dormir dentro de sala, né? Influenciar negativamente, sim, né? Porque o excesso, ele acaba trazendo problemas, né? Às vezes a criança não dá conta de fazer os para-casas, porque ela tem tanta atividade extra que o básico ela não faz. Então ela faz inglês, faz outros cursos e outras atividades, né? Deixando claro que o inglês é importante hoje, o espanhol é importante, mas ela faz tantas atividades e às vezes o que é elementar, o que é básico da escola, ela não consegue fazer. Então o excesso ele acaba dificultando. Além disso, né, vai transformando também o para-casa ou outras atividades da escola em algo extremamente difícil de se fazer. Porque como a criança faz muitas tarefas, a tarefa da escola vira mais uma tarefa enfadonha para se fazer, então você qualifica pouco o seu filho, mesmo que a sua intenção seja das melhores, né? E acaba também que o tempo dos pais com os filhos, o que acontece muito, eu já ouvi isso muito de professores de cursos extra-classe, que muitas vezes o menino vai para esses cursos, não é porque realmente ele quer fazer, ou porque o pai quer que ele faça, é porque quer um lugar para esse menino ficar enquanto o pai está trabalhando ou quer descansar. Que aí, por exemplo, às vezes chega na apresentação do balé da filha, os pais nem vão, a criança nem participa daquela, né, daquela apresentação, porque o objetivo do pai não é que essa criança se divirta ou faça aquilo como uma atividade extra-classe, é só para deixar o menino lá mesmo. Aí perde um pouco a interação da família, né? Que é fundamental, né, Angélica? Além disso, nas férias, inclusive, tem pais que se desesperam, né? O que vou fazer com meus filhos em casa o tempo todo? Eu acho que cabe até uma reflexão com os pais, né? Estar com o filho é fundamental, essa presença física, essa relação, né? Curtir a vida com o filho. E quem tem filhos, né? Nós que temos filhos, a gente sabe disso, né? É lugar comum dizer isso, mas é fundamental. A vida passa muito rápido, né? A infância, a adolescência passa muito rápido. Aproveitar esses momentos é algo fundamental. E os pais, via de regra, pela própria dificuldade da relação com o adolescente, com a criança, a dificuldade às vezes de impor limite, a dificuldade também devido ao excesso de trabalho. Hoje, na sociedade que a gente vive, cada vez se trabalha mais. Mas devido a isso acabam muitas vezes se distanciando dos filhos e não aproveitando esse espaço. Empresas inteligentes hoje têm percebido que é fundamental que o seu funcionário esteja bem com a sua família, esteja bem consigo mesmo para que ele seja um bom funcionário. Então fica um alerta para os pais que é muito importante tentar conciliar nessa agenda, às vezes exigente que todos nós temos, conciliar um tempo para estar com os filhos, para vivenciar com os filhos realidades, situações que só os pais e os filhos juntos, com o tempo livre, podem pensar em fazer, ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao parque, ir à praça, fazer coisas que são necessidades, são fundamentais para a nossa vida, né? Para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja mais integrado. E aí, essa terceirização que a gente tem percebido da educação, ela contribui mais para o distanciamento dos pais com os filhos e para uma formação inadequada desses filhos do que para uma qualificação, como a gente já tinha dito, né, Angélica? Então fica esse alerta para os pais e para alguns um puxão de orelha, né? Então, o ócio e o descanso são importantes para as crianças e os adolescentes. Olha, tem um best-seller há um tempo atrás, né, do Domênico, lá o italiano, que ele vai dizer que o ócio é criativo, né? É importante que a gente tenha esses momentos para parar e para pensar, né? Os grandes pensadores, eles sempre tiveram tempo para conversar, né? Se a gente fosse voltar no passado, pensar lá na filosofia grega, Sócrates, que era um gênio, a ponto a gente está falando dele aqui hoje, 4.000 anos depois, ele saía em praça pública conversando com as pessoas e refletindo sobre a vida. Esse momento é fundamental para que a gente seja criativo, para que a gente possa pensar possibilidades diferentes, para que a gente não seja um a mais nesse planeta reproduzindo coisas pensadas por outros, né, Angélica? Então, o negócio é a gente se divertir também, ter atividades, mas aproveitar a vida e se divertir. Computador e celular vale como momento de descanso e ócio? Eu acho que o equilíbrio é o segredo de novo, né? Se o computador e o celular estão tomando uma dimensão muito maior do que devem tomar, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Muitas vezes, Angélica, a gente presencia, e eu vejo muitos pais me falando, em algumas palestras que a gente vai conversando por aí, assenta-se no restaurante a família, cada um com seu celular, dialogando com pessoas distantes, não é? E a própria família não conversa, não dialoga. Se isso está virando um problema, se isso está indo além do que deveria ser, que é uma ferramenta de comunicação, eu
eu acho que a gente tem que se policiar e muitas vezes até criar regras, né? Na hora de ir para o restaurante, a gente não vai usar celular, não é? Na hora que a gente estiver assentado em família, vamos ter um tempo para o outro, né? Para conversar diretamente. Não precisa de ser pelo WhatsApp ou pelas ferramentas das redes sociais. Apesar da gente não ter que demonizar essas ferramentas, porque elas são fundamentais hoje, né, Angélica? Exatamente. Bom, Marco, eu queria agradecer a sua presença. Foi muito bom estar aqui com você num ambiente aberto, tomando um solzinho, uma vitamina D, que é importante também, né? Até para a saúde isso é importante. Mas eu queria que você deixasse pra gente um canal de comunicação com os nossos telespectadores, para que eles possam também mandar perguntas, mandar comentários com relação a essa educação de filhos. Ok. Bom, eu tenho um site, professormarcosilva.com.br, lá tem como me contactar, tem e-mail, podem escrever que a gente dialoga. Eu vou até fazer um comentário, Angélica, quando as pessoas mandam, geralmente eu respondo diretamente. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo com muito cuidado. Então, tenha uma paciência que a gente acaba respondendo e dialogando com vocês. Muito bem, professormarcosilva.com.br. É isso? Obrigada, querido. Te espero para nos socorrer em outro momento. Okay. Combinado? Obrigada. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta.